Olá, está começando agora mais um ACS na TV, que recebe hoje Gabriela Otero, que é coordenadora do projeto Blue Keepers, de combate ao lixo no mar. Seja bem-vinda, nós estamos muito felizes em te receber aqui, Gabriela. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme, eu acompanho o programa e agora estou aqui, vai ser bem legal. Gabriela, nos conte um pouquinho da sua trajetória profissional antes da gente começar o nosso bate-papo. Vamos lá, eu gosto de começar dizendo que eu sou santista, então isso já traz um monte de coisa, né? A relação com o mar, a relação com a cidade, né? A sua dinâmica. Eu, desde muito pequena, sou envolvida com questões ambientais e decidi estudar geografia. A geografia ela é uma ciência humana, mas que tem tudo a ver, né? Relação urbana com o meio ambiente. E aí, né, feita a graduação, mestrado em ciências, eu comecei a enveredar para gestão de resíduos sólidos urbanos. Fiquei bastante tempo nesse setor e dentro dele eu descobri que dá para a gente trabalhar prevenindo os caminhos do lixo para o mar. E aí veio o meu encontro, ou o meu retorno para o oceano, para o mar. E aí, desde então, já faz uns 5 anos, eu só estou me especializando nessa área. Que demais! E agora nos conte um pouquinho sobre o Pacto Global da ONU Brasil. Qual é o objetivo da organização? Como funciona? Vamos lá. O Pacto Global da ONU, ele é um braço, né, da Organização das Nações Unidas voltado para empresas, para o setor empresarial. Assim como a ONU, em geral, tem os seus Estados-membros, países, decidiu-se lá em 2000, né, o ex-secretário Kofi Annan, criar esse braço para que as empresas, o setor produtivo, pudesse também seguir premissas de sustentabilidade, anticorrupção, igualdade de gênero, todos esses temas globais super urgentes, e que fosse também um lugar de orientação e de mostrar bons exemplos. Então, no Brasil, o Brasil é a terceira maior rede do mundo do Pacto Global. Nós temos aí mais de 1.800 participantes empresariais e não empresariais, então o que você imaginar de grande empresa hoje está no pacto, seguindo essas premissas e se envolvendo nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, os 17, que estão aí ditando todo o ritmo que a humanidade deve seguir para ter um equilíbrio até 2030. E o que tem a ver com o Blue Keepers? Pois é, dentro desses ODS, né, desses 17, tem o 14, que é vida marinha, ou então vida sob água. Isso, né, cada ODS tem uma meta, várias metas, na verdade, e uma das metas é impedir a poluição marinha por resíduos sólidos urbanos. E se a gente olha que mais da metade, 80% do que hoje circula no oceano de resíduos vem de fontes terrestres, o Blue Keepers é um projeto que olha para essas fontes, né, é uma iniciativa do Pacto Global, da Plataforma de Ação pela Água e Oceano, para focar nessas fontes e fechar essa torneira, né? Impedir esses caminhos do lixo para o mar. Então é o ODS 14, mas a gente fala, né, quando nós buscamos a prevenção, eu estou olhando para o ODS 12 de circularidade, eu olho para o ODS 11 de cidades inteligentes, ODS 6 saneamento e 17 parcerias. Viu que eu fiz a lição de casa certinho, né? Que demais, que demais. E como coordenadora desse projeto, você comentou, até antes dessa pergunta que eu vou fazer, você comentou sobre empresas. Empresas que participam e seguem toda essa cartilha, né? Esse trabalho que vocês fazem é diretamente com uma empresa? Como funciona? Diretamente com as empresas. Então, o nosso mandato como Pacto Global é orientar, é fazer essa interface, pegar esse engajamento das empresas e tornar esse engajamento público e individual ou coletivamente, traçar metas e cumpri-las. Então, quando a gente olha para o Blue Keepers, eu tenho hoje empresas engajadas que trabalham, né, que patrocinam o projeto, aprendem nesse ambiente com ele, com o seu conhecimento técnico. Então, recentemente a gente fez um estudo com a USP, com o Instituto Oceanográfico. E fizemos o diagnóstico nacional e essas empresas participaram, então ao mesmo tempo em que elas aportam, elas aprendem e incorporam isso nas suas políticas internas ou no seu famoso ESG, pilar ESG, para ter uma boa prática interna, mas ao mesmo tempo refletir isso como um bem global, como um bem social. Então sim, a gente trabalha com as empresas fazendo essa mediação com a sociedade.
E essas ações nas empresas, elas acontecem só nível Brasil ou elas acontecem nível global? Como funciona? Olha, o Blue Keepers hoje ele é um projeto nacional e falando de Brasil, dimensões continentais, 5.570 municípios já é muita coisa. Muita coisa, é uma batalha enorme. Então, o nosso primeiro foco é Brasil e a gente já tem conversado e levado o Blue Keepers para outras esferas. Então, em junho, nós estivemos em Lisboa, na Conferência dos Oceanos da ONU, apresentamos o projeto. Teve uma boa repercussão, tivemos uma repercussão muito boa também no Brasil. Estabelecemos um cenário inédito de resultados sobre fontes de poluição do Brasil para o oceano, ou seja, a gente coloca o Brasil num mapa de fontes e ao mesmo tempo de oportunidades de mitigação, né, de ações. E tivemos alguns contatos de países e organizações que têm interesse em nos seguir para, quem sabe, multiplicar isso em outras localidades. E quais são as principais ações do Blue Keepers? Vamos lá, o Blue Keepers ele está na sua infância, né? Eu brinco, ele fez 1 ano e meio. E aí foi uma primeira fase. Foi constituir esse projeto como um projeto do Pacto Global, com toda essa responsabilidade. Fizemos um amplo diagnóstico com a USP, né? Então esse diagnóstico ele levou 9 a 10 meses sendo feito. Trabalhamos os resultados e cumprimos uma primeira entrega, que é o sumário executivo, que foi publicado semana passada. Agora nós vamos para uma etapa de ação, fase 2, ir às cidades brasileiras que nós mapeamos como cidades prioritárias para a gente chegar, entender o problema local, fazer um diagnóstico local, desenhar um plano de ações, instalá-lo e passar para a fase 3, que é essas soluções funcionaram, não funcionaram, como eu pego esse resultado e levo para o ambiente corporativo. Então, de repente, uma das soluções, né, que o Blue Keepers quer mapear é redesenhar uma determinada embalagem ou é repensar um determinado produto que aparece demais como poluição na costa brasileira. Então, é trabalhar isso depois internamente. Por enquanto, essas 3 fases. Perfeito, Gabriela. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o segundo bloco. Olá, estamos de volta com a CS na TV com a nossa convidada Gabriela Otera, coordenadora do projeto Blue Keepers. Gabriela, agora voltando para as ações, você comentou sobre a segunda fase, que vocês mapeiam as cidades que têm uma certa urgência. Você conseguiria pontuar algumas cidades aqui para a gente, por exemplo? Eu sei que são diversos municípios, né? Mas tem alguma ou você tem uma quantidade de urgência mesmo? Temos uma urgência, temos uma lista curta. Ela começa por Manaus, no norte, então não é uma cidade de praia, mas é uma mega cidade no coração da Amazônia. Tem um rio, Rio Negro, afluente do rio Amazonas, que deságua no oceano. Então Manaus é um ponto importante, passando pelas capitais nordestinas. Chegamos a Rio de Janeiro, Vitória no Espírito Santo, Santos, litoral de São Paulo. Me entristece, mas ao mesmo tempo eu sei que a gente tem, né, uma responsabilidade e é uma cidade grande. Sim. Querendo ou não, Santos tem hoje, né, uma importância econômica e social muito grande. E descendo um pouquinho mais, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E agora, nos conte um pouquinho sobre a questão do lixo no mar, né? E o trabalho de vocês para trazer lutar contra isso, né? Esse enfrentamento que vocês seguem todos os dias. Pois é, não, é uma luta diária. Eu brinco, quando eu não estou trabalhando, ainda assim no lazer eu já estou de olho, eu estou na praia, eu vejo, peraí, deixa eu investigar esse aqui, de onde veio isso. Então, a gente, o lixo no mar, ele está na boca do povo, ele tem uma mobilização popular muito grande, mas é aquilo, né? Depois da mobilização, no apagar das luzes, o lixo volta no dia seguinte. Né? O mutirão ele é um bom instrumento de engajamento, de conscientização, mas ele não fecha a torneira. E se a gente usá-lo bem, ele dá uma boa fonte de informação. Então, por exemplo, num mutirão, se eu consigo fazer uma segregação de plásticos, metais, as grandes categorias, depois dentro de cada categoria eu olho no plástico.
eu tenho um assento de privada, eu tenho uma escova de dente, um canudo plástico, eventualmente uma haste de cotonete. Eu olho para isso e falo, pera, isso aqui não veio de comportamento de praia, um ou outro eventualmente, mas isso vem de outros lugares. Então é usar esse momento de praia, essa coleta, para criar inteligência de informação. E a partir dessa inteligência, eu dou esses passos para trás e vou até a fonte. Então, é um problema global, ele é um problema que a gente conhece localmente para solucionar, então não adianta eu trazer só os grandes números, 150 milhões de toneladas de plástico circulando no oceano atualmente, o equivalente a um caminhão de coleta de lixo sendo despejado a cada minuto no mundo. São números que nos paralisam. Eu acho que a gente tem que trazer isso para a realidade, olhar e falar, olha, então se eu entender bem o que vai parar no mar, eu consigo identificar de onde veio. Então esse desafio tem sido o maior do Blue Keepers, que é essa virada de chave de sair só da mobilização e do engajamento e ir para uma inteligência de rastreamento e de fonte. E aí agora a gente entra também nos impactos reais, né? Porque às vezes existe toda essa questão do lixo no mar, mas muitas pessoas não têm o conhecimento do que isso de fato causa. O impacto real em excesso, né? Porque nós estamos falando de toneladas. E aí, como você falou, é muito lixo. Quais são os impactos reais que vocês conhecem? Olha, além da presença, né, de microplásticos em toda a fauna marinha, na cadeia alimentar, isso desequilibra o oceano. E se você pensar que o oceano hoje é 70% da superfície terrestre, ele que regula clima, ele que regula correntes, regula a fauna, a produção alimentar, carga e descarga. Então, se você pensa que tudo que hoje chega nas cidades, o que a gente compra, vem por transporte marítimo, em um oceano desequilibrado, isso afeta qualquer pessoa. Então, não precisa ser um amante de praia, um surfista, um nadador. Uma pessoa comum precisa se preocupar com o oceano. Porque é esse comportamento seu, ao comprar coisas online, ou ao colocar o seu resíduo para coleta seletiva, ou aquela chuva torrencial que caiu, lavou toda a rua. Aí você fala, nossa, a rua ficou limpa, mas tudo isso foi para a drenagem. E a drenagem vai para o mar, em algum momento, não importa onde você esteja, isso é de preocupação e é de responsabilidade nossa. E antes do programa começar, nós estávamos falando um pouco sobre o assunto e aí você comentou também de um projeto que vocês têm dentro da comunidade, que também entra naquela questão de estudar o ambiente, de que muito lixo não vem diretamente da praia, né? Dali, da onde as pessoas estão. Elas chegam também de palafitas, comunidades. Como que é esse projeto? Pois é, eu brinco que ir atrás da fonte do resíduo, a maior parte das vezes não é bonito e não é seguro. Você acaba encontrando muito mais do que a militância do canudinho no nariz da tartaruga. Eu apoio um projeto, então o Blue Keepers ele também mapeia, ele se preocupa, né, com essas iniciativas sociais que estão acontecendo. E aqui em Santos, na Baixada, tem um projeto chamado Beco Limpo, que é um projeto no coração da comunidade de palafitas, no DIC Vila Gilda, e ele trabalha com capacitação de jovens entre 16 e 22 anos. Então ele seleciona, capacita por 4 meses com uma bolsa, ou seja, consegue a dedicação deles, e os torna críticos e atuantes na comunidade em temas de cocriação, marcenaria, compostagem e hortas urbanas. A gente olha para esses assuntos e fala, nossa, será que tem a ver com lixo no mar? Então, tem tudo a ver, porque é comportamento, é dinâmica social e se eles conseguem pensar soluções de autogestão e de aproveitamento de resíduos na comunidade, são toneladas a menos que estão indo para a maré, circundam a ilha e vão parar ou no oceano ou na orla da praia. E aí agora, mudando o cenário, indo para a empresa, qual que é a responsabilidade social de uma empresa ter isso como missão, valor, porque as empresas têm um impacto gigantesco também na nossa sociedade, principalmente no nosso oceano. Exato. A gente não pode só contar e depender do comportamento social. A gente tem que olhar para essa responsabilidade corporativa e empresarial. Quando a gente investiga o lixo no mar e descobre quais são os itens mais recorrentes, o que está indo parar de fato, né, e sendo poluição marinha, nós temos uma inteligência de informação de virar para uma empresa, para uma marca,
para um processo produtivo e falar, isso precisa mudar, isso precisa ser, né, ter um investimento em melhor gestão, ou quem sabe ser redesenhado, ou quem sabe até substituir o seu material. Então, a gente consegue dar essa orientação, a empresa ela não precisa investir em grandes campanhas, ela precisa saber o problema e a gente trabalhar junto para que ela solucione, pelo menos a parte dela, ou influencie um setor inteiro. Então, eu não procuro só as empresas de embalagens, né, ou as empresas de gestão de resíduos, eu procuro também uma empresa de aviação, porque afinal isso modifica, isso impacta o negócio dela, ninguém vai para uma praia suja, então uma empresa de aviação pode ser um instrumento de comunicação super importante, a indústria da moda, porque nós encontramos itens têxteis e de plástico que vêm do setor da moda, então como cada setor se encontra, né, no oceano e a gente nada juntos para o bem comum. Que legal, agora nós vamos para o intervalo e voltamos para o último bloco. Olá, agora nós estamos de volta no nosso último bloco. Gabriela, me conte uma questão também muito importante. Vocês já fizeram alguma ação aqui na Baixada Santista? Você comentou sobre esse projeto que vocês também fazem parte, mas tem algumas outras também para você contar para a gente, principalmente deste ano? Então, esse ano a gente, na verdade, começou, né, o Beco Limpo. As atividades das outras organizações já atuantes da Baixada continuam. Nosso desafio agora tem sido linkar com essas organizações. Primeiro, assim, o respeito pela trajetória, né, e pelo que elas já têm de informação e experiência. E a partir daí, continuar e criar esse banco de informações que auxilia não só Santos, que é uma cidade para nós prioritária, mas se a gente olhar como Baixada Santista. Então, semana passada, os 9 secretários de meio ambiente da Baixada assinaram um compromisso para construir uma governança de combate à poluição marinha. Eu falei, isso é o ápice, porque quem trabalha no tema, né, há tantos anos vê que o resíduo que chega em Santos muitas vezes foi originado em Cubatão, em São Vicente, em Guarujá e nas outras cidades da mesma forma. Então é uma região, um ecossistema muito dinâmico aqui e não adianta só Santos fazer, todas precisam fazer. Então a gente viu esse salto importante, né, esse compromisso das administrações e agora é orientá-los tecnicamente para construir uma ferramenta, uma forma de agir juntos, mas ao mesmo tempo monitorar tudo que vai ser feito. E antes da gente voltar para a parte da comunidade, se eu tenho uma empresa e eu quero que a minha empresa faça parte ou conheça o projeto, como que ela pode entrar em contato com você? O que eles precisam fazer? Bom, eu deixo sempre o convite para subir a bordo, né? Eu não chamo de causa porque é uma estratégia, né? É um posicionamento estratégico muito importante. O primeiro convite que eu faço para a empresa é se juntar ao Pacto Global, se tornar uma empresa participante, acessar o site, tem, né, o telefone, o e-mail de contato. Num segundo momento, se engajar com o Blue Keepers. Ele é um projeto que fica na plataforma de ação pela água e oceano. Então, a empresa ela entra no pacto e depois ela se engaja em algumas plataformas. Ao se engajar nessa, ela tem bastante contato com o Blue Keepers. Então, ela pode acompanhar né, as nossas mobilizações, mas também ela pode ir para um outro nível que é do patrocínio. Escolher uma forma de patrocínio, a gente sempre tenta desenhar a melhor forma de engajamento, né, dependendo do tamanho da influência da empresa. Então, a gente faz isso juntos e a marca acaba, né, a empresa tendo uma visibilidade um pouquinho maior nesse quesito. E aí a outra forma, que aí já é uma forma um pouco mais comum e mais difusa, assim, né, no contexto todo, é acompanhar nas redes sociais, divulgar e a gente fica super feliz também. Um compartilhamento já faz muita diferença, né? Bom, então quem está assistindo já fique de olho. E uma outra pergunta voltada agora para a comunidade. Quem está assistindo a gente, que faz parte, que em qualquer bairro, mora em qualquer bairro, o que eles podem fazer? Quais as ações que essa pessoa pode fazer dentro de casa para esse enfrentamento contra o lixo no mar? Bom, a máxima é todos os caminhos levam ao mar. Todos. Ainda mais quem mora em Santos.
Então não é só o amante de praia, o usuário de praia que tem uma responsabilidade. Santos é uma ilha, tem 15 canais de drenagem, tem microbacias, então tudo que cai no chão no seu bairro, em algum momento vai para um bueiro, vai para um dos canais e esse canal vai desaguar no mar, na orla. Então, ter esse cuidado, essa consciência, né, do descarte correto do seu resíduo, de repensar o seu consumo também, o máximo possível, né, não desperdiçar, não ficar gerando tantas embalagens. Esse é um passo que é um passo também da hierarquia da gestão de resíduos, né, um bom comportamento. E também, né, uma dica que eu deixo é não jogue nada no vaso sanitário. Por quê? A gente encontra muito, um dos itens mais encontrados na Orla de Santos e também em outras cidades é haste flexível de cotonete. As pessoas têm o hábito, infelizmente, de jogar depois do uso no vaso sanitário. E as estações de tratamento de esgoto, o gradeamento dos emissários não está preparado para esse tipo de material. O gradeamento, o haste passa. Então não jogue. A primeira dica é não use, né? Os próprios médicos falam, não use ou use com moderação. Se for usar, descarte corretamente na lixeira do banheiro, porque senão isso vira um problema e aquela cena super impactante da tartaruga sofrendo não era com um canudo, era com uma haste flexível. Então ali a gente fica com um caso emblemático, né, para que a pessoa lembre de fazer o descarte correto dentro de casa e quando estiver fora também. Bom, são várias dicas que são básicas, né, que nós podemos fazer dentro da nossa casa, passar para os nossos amigos, para os nossos familiares, e uma mudança que seja, se uma pessoa fizer, a gente já está ganhando, né, para o nosso oceano. É verdade. Então, essa mudança acaba sendo muito importante para o processo que tanto o Blue Keepers vem lutando, quanto a ONU e diversas outras ONGs também, né? Exato, não, é uma bandeira, mas ao mesmo tempo ela traz uma urgência do comportamento global, de um se importar com o outro e não deixar ninguém para trás. Esse é o maior lema da ONU, não deixar ninguém para trás. A gente avança, mas não fica ninguém. E esse avançar significa o meu comportamento individual tem um impacto coletivo, e o impacto coletivo, ele traz melhorias sem precedentes, né? A gente muda para um outro patamar de humanidade. E de fato é estratégico, porque a gente pensa nos nossos filhos, netos, bisnetos, para fazer com que a humanidade ainda dure um pouquinho mais. É a responsabilidade intergeracional. Desenvolvimento sustentável é responsabilidade intergeracional. Eu me preocupo com quem vem no futuro. Perfeito. E Gabriela, infelizmente mesmo, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes eu queria entender, na verdade, a relação do Blue Keepers, da ONU também, com a Associação Comercial de Santos. Olha, nós tivemos um feliz encontro, né? E encontramos muitas sinergias, a forma como a associação ela orienta todo o setor, né, comercial, e como a gente tem essa porta de entrada para levar boas práticas e fazer o link do oceano com os negócios e de um oceano saudável com a sobrevivência e a sustentabilidade desses negócios, principalmente em Santos. Então, assim, a gente deu match e nós esperamos daqui para frente fazer muitas coisas conjuntamente para o bem da nossa região. Muito obrigada. Então, só para finalizar, deixe as redes sociais de vocês aqui e como o pessoal pode procurar esse trabalho tão lindo. E agora é seu momento. Vamos lá. Alô, você! Nós temos o Blue Keepers no Instagram, super fácil de achar, Blue Keepers. Nós temos no LinkedIn também uma showcase que está dentro do perfil do Pacto Global, da Plataforma de Ação pela Água e Oceano. Ali tem algumas notícias também. E no site do Pacto Global, onde você vai encontrar um vasto material, não só sobre o Blue Keepers, mas todas as iniciativas, né, da Rede Brasil, e inclusive o grande projeto lançado em abril desse ano, que é a Ambição 2030, onde nós impulsionamos alguns temas urgentes no Brasil para que as empresas se unam,
façam ações coletivas e promovam esse bem comum que nós estamos buscando. Bom, muito obrigada pela conversa, Gabriela. Em nome da Associação Comercial de Santos, nós agradecemos muito a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até mais um ACS na TV.